Ei, pessoal, hoje estou muito feliz porque consegui gravar com a Janaína. A Jana já é conhecida minha há alguns anos, na época de juventude, em Belo Horizonte, solteiras. Foi lá que a gente conheceu e a Jana até me levou para um caminho muito religioso, que na época a gente frequentava lá, a igreja do Belvedere, né? Na hora que a gente ia para as missas de cura do Padre Alexandre, um grupo bom, né? A gente se juntou e ia para as missas de cura às terças-feiras, né? Era lindo, e tinha a doutora Filó, né? Tinha palestra. Até hoje eu também. E aí, como é que foi essa escolha de voltar para o interior, voltar para o berço, para as raízes? Se apresenta para o pessoal que não te conhece. Obrigada, Nina, pela oportunidade. Eu sou aqui de Varginha, né? Nasci aqui, passei minha infância, adolescência toda aqui, fiz faculdade aqui. E logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui para Belo Horizonte. Sou formada em Direito. E eu optei por seguir uma carreira corporativa. Desde o começo eu entrei em empresa e fui me especializando no mundo empresarial, numa carreira executiva mesmo. Fiquei em Belo Horizonte, né, que quando a gente convivia muito, por 7 anos, trabalhando na Oi. Depois eu tive uma oportunidade de ir para o Rio e depois, os últimos 6 anos, na verdade, os últimos 6 antes da pandemia, eu fiquei em São Paulo. Então, chegou a pandemia. Tudo aconteceu muito sem planejamento, sabe? Eu acho que a pandemia foi uma fase muito dura, né? Muito difícil. E eu acho que as pessoas ressignificaram muita coisa, pelo menos eu e muita gente que eu convivo. Acho que você ressignifica, você reorganiza a sua vida. Falei, vou embora pra fazenda. A gente tem uma fazenda aqui em Três Corações, minha mãe mora lá. E aí falei, vou ficar trabalhando remoto, porque todo mundo trabalhava remoto, a gente tinha estrutura para aquilo. E nesse vou trabalhar remoto, eu fiquei 8 meses sem pisar em São Paulo. Fechei meu apartamento, mas continuei trabalhando em mundo corporativo. E eu acho que foi foi neste momento, até aí não tinha um planejamento de fazer uma transição de carreira. A minha carreira estava bem em ascensão. Mas eu acho que foi neste momento que eu retomei o contato com a vida no interior. Né? Os meus irmãos são daqui, minha mãe é daqui, a gente já tinha perdido meu pai, né? E eu vi o mundo acontecendo. Eu acho que a nossa região, né, o sul de Minas, é um interior muito rico. Sim. A gente está inserido nesse meio do café, do agronegócio. E eu vi como uma oportunidade. Falei, poxa, existe vida fora de São Paulo. E foi engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tive esse conforto de estar em casa, fazia academia, caminhava com a minha mãe. Eu estava num ritmo de trabalho muito, muito intenso. Então aquilo começou a criar algumas angústias dentro de mim. E eu vi que eu tinha uma outra oportunidade. Aí foi quando a gente conversou, eu, meus irmãos e minha mãe, e eu optei por fazer uma transição de vida, né? Eu não falo que não foi nenhuma transição de carreira. Eu continuo sendo advogada, mas eu não advogo. Meu grande círculo de amizade são advogados, mas neste momento eu optei por parar. Eu optei por pedir demissão, fiquei um tempinho ali ainda fazendo uma transição, e aí surgiu a oportunidade. Olha como que é Deus. Eu falo que Deus coloca tudo direitinho no caminho da gente. Eu acredito muito. A gente fica angustiado, ansioso. Eu sou muito ansiosa. Mas olha como é que ele providencia. Nesta casa onde hoje tem a nossa segunda cafeteria, é a casa onde a gente nasceu, né? Eu fui criada aqui. E como a minha mãe tinha ido embora morar na fazenda, viúva, morava sozinha, os meus irmãos, né, tem família deles, cada um mora na sua casa. Essa casa era alugada e na pandemia tudo fechou tal, e entregaram essa casa pra gente, devolveram o aluguel. E foi quando a gente falou, pô, a gente já tem o negócio, né? A gente tem a casa e a gente tem um modelo de negócio, que era a cafeteria que a gente tem na rodovia, que a minha mãe já tem há 13 anos, que é ela que cuida, ela que
que administra, né, com o nosso apoio, mas é ela que está à frente. Que é uma delícia, que né? é uma delícia, É né? diferencial mesmo. Toda vez que a gente tem que parar no grão da terra, porque ali tem uma carinha de fazenda, rocinha, casinha de vó, um abraço. Uma simplicidade a gente encontra aconchegante. sua mãe lá, é uma delícia. Muita gente sai daqui para ir lá, né? Agora com aqui, continua. Continua muito. A gente não abre a cafeteria aos domingos. Lá tem uma área verde muito gostosa, né? Uhum. Então a gente tem uma sala de torra de café dentro da cafeteria. É uma experiência mesmo, estar ali na cafeteria. E aí foi quando eu tive essa oportunidade e a gente decidiu, nos unimos e abrimos essa cafeteria. Eu vim embora. Tem 3, vamos fazer, agora em janeiro fazem 4 anos que eu estou em Varginha. Eu cuido dessa cafeteria, essa cafeteria fica, nós somos sócios, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, mas essa daqui sou eu que gerencio. Eu dou um apoio para minha mãe hoje na cafeteria de Três Corações. A parte da fazenda, ela desde que meu pai faleceu, o Pedro, meu irmão, toca com a minha mãe. Então ali eles têm um trabalho, minha mãe mora lá, né? Então ela tá lá no dia a dia. Sim. Mas o Pedro também está muito à frente, é ele que cuida dessa parte, a gente não está muito envolvida. E eu vi uma oportunidade também, como a gente estava num caminho de produção de cafés especiais, e ganha concurso, e recebe prêmio, eu vi também uma oportunidade da gente expandir um pouco esse café que a gente serve aqui e que a gente exporta, também criando uma marca e criando um e-commerce. A gente tem um e-commerce hoje que a gente entrega exclusivamente o nosso café no Brasil inteiro. Nós somos pequenos produtores, não somos grandes produtores, mas dentro dessa pequena produção, eu vi algumas oportunidades. E a gente está caminhando, né? Igual meu pai sempre disse, né? Meu pai, muito referência, meu pai e minha mãe são muito guerreiros. Meu pai dizia, né, a gente tem que plantar e tem que esperar o tempo da colheita. Então, a cafeteria é minha mãe, né? É ela. Mas ela abriu um espaço para mim, com muita humildade, e isso é muito legal, para que eu desse um pouco da minha cara nesta cafeteria. Então, assim, você está acompanhando, né? Nós estamos fazendo manhãs culturais. Eu quero oferecer isso para as pessoas. E é isso, eu adoro reunir gente. Sim. E aí eu juntei, né? Chamei alguns artistas e a gente fez uma manhã cultural, que a gente sente falta, né? Da música, poesia, literatura, pintura, né? Tem grandes artistas aqui. Muito. E tá dando certo. Bacana. A gente eu fez fico algumas muito feliz vezes. de ser visto. Eu quero vir na próxima. Convidadíssima. Mas eu queria perguntar para você, Jana. Eu já sei que a sua família tem essa parte toda afetiva. Vocês tinham o hábito de rezar ao redor da mesa? Como que eram as refeições? Aqui mesmo, né? Na sua infância, lá na fazenda, em Três Corações. Conta para mim um pouquinho dessa parte. Não é nem diante da mesa posta, é ao em volta da mesa. Os meus pais, eles eram da equipe de Nossa Senhora. Não sei se você já ouviu falar. É um movimento de casais. É um movimento de casais. Então a gente, mais novo, adolescente, criança, na hora do almoço a gente sempre rezava o Magnífica, que é a oração que o Poderoso fez em Maravilhas. A minha mãe tinha, a gente tinha que sentar à mesa e orar mesmo. A gente traz isso com a gente. Meu pai é descendente de libanês, então, né, minha família tem essa descendência árabe-libanesa. Até a gente tem algumas coisas, um lado da cafeteria um pouco voltado para isso, para a culinária libanesa. Tem várias coisas aqui que são receitas do meu pai. Né, a cultura libanesa é o quê? Tudo em volta da mesa, né? Tudo acontece ali, né? Tá tomando café da manhã falando o que a gente vai almoçar e o que a gente vai jantar. Então tudo, as conversas, os encontros, até as dificuldades, as discussões, elas aconteciam em volta da mesa, com muito respeito, com muito calor humano. Isso vem muito
dessa tradição do meu pai. Então, assim, até hoje, com os irmãos do meu pai, a gente se reúne, é tudo almoço, jantar e as coisas acontecendo. Então, a gente traz isso com a gente, né? E eu acho que meu pai falava uma coisa muito legal. Quando eles foram abrir a cafeteria de Três Corações, minha mãe tinha se aposentado, né? Ela é dentista. E aí eles tinham ido morar na fazenda, porque moravam aqui. E aí falou assim, ó, vamos fazer, todo mundo que para na estrada quer comer comida mineira, que geralmente as pessoas estão ali indo para São Paulo, quer o queijo, quer o pão de queijo com linguiça, quer uma pamonha. A gente não pode sair disso, a gente tem que oferecer isso. Só que o que é a coisa que eu mais gosto de fazer? Oferecer minha comida, fazer comida para os outros. E aí ele foi ensinar as receitas para as meninas. Então, o quibe que a gente oferece aqui hoje, o pão sírio, a esfirra aberta, os sanduíches, é tudo que a gente comia em casa. Então, ele trouxe isso. Então, ali a gente tem, aqui também, né? Sim. Tem a culinária mineira, acompanhada de um café, daquele momento, essa tradição que é nossa também, né? Sentar, tomar um cafezinho. Mas tem também esse lado e essa veia de comida libanesa, sabe? Que ele trouxe. Então, assim, era muito aconchegante, muito caloroso. Então tem muita história, mais do que a gente imaginava. Nossa, tudo em volta da mesa. Tudo, sabe? Para encerrar o nosso bate-papo, que é rapidinho, o pessoal já sabe, esse Café com Aninha, Jana, eu idealizei porque eu tive muitas pessoas boas que eu conheci nesses 6 anos e meio de mesa da Aninha. Muitos parceiros. Eu chamo de alunas, muitas pessoas que fizeram curso comigo. Então, eu sempre gosto de mostrar o trabalho desses parceiros, dessas alunas e ter um conteúdo, alguma coisa bacana que tenha a ver com o Café com a Aninha. E desde quando você voltou para Varginha, eu já queria conversar com você. Eu gosto mais dessa vibe do Grão da Terra. Toda vez meus meninos indo, voltando de Belo Horizonte, tem que parar no Grão da Terra para ver coelhinho, para ver cabritinho. Gente, eu gosto de fazer uma pergunta no final, porque aquele livro que eu li, eu sempre conto para vocês. Antes que o café esfrie. Então, Jana, é assim o livro. A pessoa, ela volta ao passado e chama alguém para tomar um café com ela e tem que ser antes do café esfriar. Você tem aqueles poucos minutos ali. E eu queria te perguntar, quem que você convidaria para esse cafezinho? Você sabe, né? Com certeza eu convidaria meu pai, né? Sim. A gente perdeu meu pai tem 10 anos, meu pai morreu muito novo e eu não sei nem se ele imaginou que isso um dia pudesse acontecer, porque que eu pudesse estar aqui, né? Sim. Eu morava no Rio quando meu pai faleceu e aí depois eu ainda continuei lá e depois fui para São Paulo. Acho que ele... Nossa, eu entro aqui, quando eu faço os eventos, assim, eu falo, eu vejo minha mãe vibrar com as coisas que a gente faz, né? Tipo, o trabalho que o Pedro faz hoje, a Marina, e o trabalho que eu venho fazendo. Meu pai sempre acreditou muito em trabalho mesmo, constante. Então eu acho que, sem dúvida, eu tomaria um café com meu pai. Ai, que delícia, Jana. Ele com certeza, onde ele está, eu não conheci seu pai, mas a gente consegue ver o que ele deixou de frutos. E com certeza, onde ele estiver, ele está vendo que vocês estão colhendo já. Amém. Que ele esteja. Eu acredito também. Oi, Jana, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.